Oi pessoal, Duda da RPS, estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, sócio da RPS, responsável pelos nossos fundos de previdência. E hoje a gente está aqui, como de costume, para falar sobre o Prévio Absoluto, que teve um retorno de menos 1% em outubro versus 1% do CDI. E aí acho que a gente pode começar falando quais foram os destaques do período, né, o que justifica esse retorno, e aí os destaques do mês. Tá bom, Duda, obrigado. O mês de fato foi um mês negativo para a gente, né? O fundo não foi bem, teve uma performance negativa contra o CDI e contra a Bolsa, né? Quando a gente olha para trás para ver um pouquinho quais foram os principais detratores no mês, a gente viu que foram algumas posições específicas. Então, Banco Inter foi um nome que a gente tinha comprado, estava fazendo uma aposta e não foi boa, né? E a gente ainda tinha na carteira um pouco de Petrobras e Banco do Brasil, que foram dois papéis que a gente tinha ali ainda um pouco de esperança, dado que a eleição estava bem dividida, né? A gente não quis ficar muito fora desses dois papéis porque eles são importantes no índice. Então a gente deixou uma exposição, a gente era maior, reduziu, mas ainda ficou com uma pequena posição. E aí com a vitória do PT, a gente viu então que esses dois papéis voltaram e acabaram machucando a carteira. Porém a gente teve também alguns acertos, né, no mês, que ajudaram bem o fundo. E um deles foram nas eleições estaduais, ali na empresa Sabesp Copasa. A gente conseguiu monitorar bem, a gente até falou, né, aqui no último vídeo, e foram dois papéis que ajudaram, tiveram uma performance positiva. Então, infelizmente no mês acabou sendo negativo, mas a gente conseguiu controlar bem, dado que realmente o cenário ele estava bem difícil. Outro ponto que colaborou para esse lado negativo foi a reversão da posição que a gente tinha de comprar do Brasil contra S&P. Então essa é uma posição que no ano ajudou bem. A gente tem feito o Brasil contra os Estados Unidos, né? E no mês acabou tendo uma reversão e machucou um pouquinho também. Então comenta pra gente as principais alterações setoriais e aí a gente já emenda na exposição bruta direcional da carteira. A gente, acho que no mês a principal alteração foi reduzir a carteira como um todo, né? A gente reduziu o Gross, a gente reduziu Petro e Banco do Brasil, né? Mesmo com um pouco de queda, a gente achou melhor reduzir para o mínimo que a gente podia ter. Reduzimos também a exposição lá fora contra o Brasil, né? A gente viu que começou ali a destravar um pouquinho. Brasil a gente ainda tem algumas incertezas, né, no cenário local. Então, ok, passou a eleição, a gente tira o risco da mesa, a gente sabe quem é o presidente, só que agora vem a dúvida, né? Qual vai ser o ministério? E até agora a gente não sabe, né, os nomes, isso é importante. A gente não sabe também o tamanho do pacote fiscal que eles vão colocar para o ano que vem. A gente já ouviu falar aí um rombo de 200 bilhões, isso é um pouco ruim, mas a gente não sabe se vai aprovar ou não, né? Esse waiver fiscal que está sendo negociado. Então acho que essas incertezas fazem com que a gente espere um pouquinho, reflita um pouco mais no Brasil. A gente tem feito bastante reunião, né, com o pessoal da política, já estamos programando visitas a Brasília, agora no final do mês, começo do mês que vem, justamente para entender, né, como que vai ficar o Brasil e qual vai ser a agenda do ano que vem. Quando a gente tiver essa agenda, a gente vai ter uma clareza melhor, né, e aí vai poder voltar alguns nomes. Por exemplo, um nome que a gente tinha na carteira e a gente acabou reduzindo era MRV. Né? MRV é uma empresa que, em tese, se beneficia do pacote de habitação que o governo PT sempre perseguiu, mas é um nome que a gente viu que chegou ali num nível que já não ficava tão atrativo. Então, agora a gente quer entender qual é a política real do governo para voltar no nome. Né? Então, isso também tem outras teses aqui que fizeram a gente reduzir. Falando de Gross e Net, né? A gente então reduziu o Gross e continua com o Net zero, justamente porque a gente não está tão otimista com o Brasil. Lá fora a gente ainda continua com uma cabeça negativa, então a gente prefere ficar zerado na expectativa. Então, nesse cenário ainda que tem muita água para rolar, né, muito nome para ser divulgado, fala então pra gente quais são as posições que a gente está começando o mês, né, de novembro, enfim, quais são nossas apostas dentro de todo esse cenário de incerteza. Ok, a gente não teve nenhuma mudança relevante, tá? A gente está mais naquela fase de absorver um pouquinho e pensar, mas eu posso te adiantar aqui alguns nomes que têm chamado a atenção. Açaí, a gente tem olhado para colocar na carteira de novo, é um nome que a gente gostava e agora está avaliando novamente. A própria MRV, né, a gente está com uma posição bem menor, mas estamos estudando. Continuamos estudando esses nomes de saneamento, né, fazendo um trabalho com os governos. A gente acha que ainda tem muito espaço para andar,
é uma agenda positiva e importante, socioeconômica, e mantemos aí os principais nomes de carrego, né? Então, o Banco Inter, apesar de ter reduzido, a gente ainda tem uma posição na carteira. A Eletrobras é um nome que a gente tem também. A gente comprou um pouquinho de Cosan e São Martinho, porque é um setor que foi muito machucado no meio do ano, quando os impostos de combustíveis saíram, né, ali São Martinho e Raízen, e esses papéis voltaram para um mínimo histórico dos últimos anos, de múltiplo. Então a gente acha que já tem muito desaforo no preço. Também estamos fazendo as posições pequenas para beliscar, mas assim, hoje não temos nenhum nome assim, high conviction para colocar na carteira com uma posição de tamanho relevante. Perfeito, Gustavo. Obrigada. Até mês que vem. Até mais. Até mais.